processo legislativo de reforma da LEP. Eu sempre tive curiosidade de como nós chegávamos a uma codificação de condutas e de procedimentos na área criminal. E descobri que não iria chegar a uma conclusão se não conhecesse por dentro o processo da formação e da seleção criminal. É preciso que a gente entenda. Eu tive a honra de participar da comissão do Senado de juristas que formalizaram uma proposta de Código Penal no Brasil. Essa proposta está em discussão no Senado, já é um projeto legislativo no Senado e já passou pela comissão de senadores no Senado. E aí nós iremos falar o que faz um bom código ou um código entrar como alguma coisa nova na legislação que possa contribuir para organizar esse caos que é o sistema penitenciário nacional. Quando eu entrei nesse estudo prático, e aí eu fui ser defensor público no meu estado, e lá advoguei cerca de 2.000 processos criminais. Ganhei experiência, mas não era ainda suficiente. Então, fui convidado para organizar a Polícia Civil do meu estado, junto com um grupo de advogados, promotores, juízes. E lá nós, em meados de 90, 91, nós conseguimos formular a polícia do meu estado. Que, diga-se de passagem, os delegados eram delegados de calça curta. Eu fui o primeiro coordenador e cheguei a superintendente e depois, de uma certa forma, coordenei aquela formação da polícia do meu estado. E hoje não é sem causa que o delegado do meu estado é um daqueles mais preparados do Brasil, a estrutura é muito boa e que tem um dos melhores salários do país, além da qualidade da Polícia Civil do meu estado. Logo depois eu voltei à advocacia, presidi a Associação dos Advogados Criminalistas, depois a Associação Brasileira, e fui chamado a ser secretário de Segurança Pública do meu estado. Entre a escolha e a efetividade do cargo, eu fui desafiado a ser secretário de Justiça do pior sistema penitenciário do Brasil, nominado pelo DEPEN como o pior sistema penitenciário do país. E após 3 anos e meio, eu entreguei de volta o 3º melhor sistema penitenciário do país. No primeiro mês, como secretário de Justiça, fui eleito como presidente do Colégio Nacional, do Conselho Nacional de Secretários de Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, com votos que foram determinantes, saídos todos de São Paulo por 3 secretários de Estado que lá estavam, a Administração Penitenciária, Nagashi Furukawa, que foi meu grande orientador, o secretário de Justiça e o secretário de Direitos Humanos. E, a partir daí, eu comecei a vivenciar todo o processo nacional do sistema penitenciário, aquilo que realmente era fundamental para a gente pensar como intervir de forma positiva no sistema penitenciário nacional. Eu, com a experiência na Abracrim, com as experiências de participar, de ter o prazer de participar com pessoas tão proeminentes como o doutor César Barros Leal, conhecedor do sistema penitenciário, do Durso, do Elias, realmente foram pessoas muito importantes na formação dessa ideologia do que nós temos hoje. Quando o doutor Márcio Tomás Bastos e a pressão da imprensa pensava nas prisões federais como forma de determinar aquilo que era indispensável, talvez não só como aprisionador
das penas a serem executadas por condenações federais, mas principalmente para que a gente pudesse lá conter os presos mais perigosos. Então, foi um pensamento. Eu acho que eu posso ter cometido um erro muito grande gerindo o sistema penitenciário, de ter apoiado e, de uma certa forma, o regime diferenciado, porque a gente precisava conter naquela massa dos 250 mil presos da época, 2003, os presos mais perigosos. Não é possível que nós ainda possamos admitir que os presos mais perigosos, aqueles que coordenam o crime organizado nas cadeias, e é lá que está essa criminalidade que tanto incomoda as pessoas, que tanto incomoda a imprensa, é lá que estão essas pessoas. E como você pode conter num presídio mal estruturado, num presídio mal administrado, onde até a alimentação era, digamos assim, uma dificuldade muito grande, a qualidade da alimentação. E o resto? Como você iria tratar determinados tipos de presos? Eu tinha um preso no meu estado que tinha cometido 14 assassinatos dentro dos presídios. E ele permanecia sendo o rei da cadeia. Não tinha uma contenção para aquela figura. E logo depois estava em liberdade, já tinha cumprido 10 anos, as penas foram unificadas e voltou à rua. Claro que voltou pior e voltou arrasando e fazendo as coisas mais terríveis que a sociedade pode suportar. Então, o regime disciplinar diferenciado era necessário. Nós precisamos de segurança máxima e máxima dentro do sistema penitenciário brasileiro, para que haja uma gestão escalonada e a seleção, que também não existe, mas pelo menos aquela punitiva, ela possa, dentro de um sistema criminal, ela possa funcionar quando o Estado, claro, não consegue conter. Adiantando um pouco a palestra, eu quero dizer que no nosso tempo, lá em 2003, nós gerenciamos esse colegiado nacional, nós pressionamos o máximo o DEPEN e o Ministério da Justiça e fazíamos uma pergunta, os secretários de Estado, os gestores do sistema prisional: qual a efetividade do sistema semiaberto no Brasil? Fizeram a lei de execuções criminais no regime fechado, semiaberto, aberto. É claro que com base no nosso Código Penal. E quando você vai buscar um resultado, eu acho que o diretor do DEPEN já se ausentou. Você pergunta, e eu conversava muito isso com o professor René Ariel Dott, na comissão de juristas do Código Penal, o que fazer quando você tem um regime aberto e você não tem unidades abertas? O que fazer logo nos próximos 2 anos com o regime semiaberto no Brasil? Porque nós ainda temos regime aberto, semiaberto, para dosar, digamos assim, aplicações de penas ou previsões legais do Código Penal de uma coisa que não tem efetividade. Não se aplica. No meu estado, por exemplo, se aplica no regime semiaberto a domiciliar, porque não existe mais o único presídio semiaberto do estado. E aí, um cliente meu, condenado a 12 anos por assalto, depois de 2 anos eu estava no meu escritório, fazendo a defesa dele, ele comparece ao meu escritório: o que é que você está fazendo aqui? Você está com a pena de 12 anos, vai ter que passar aí pelo fechado, vai ao semiaberto e você está aqui. Não, doutor, eu recebi uma sentença que me dá um regime, não tem vaga no presídio, e me mandaram para casa.
E aí a gente começa a pensar, por quê? Por que o Brasil? Por que no Brasil nós temos as cidades mais violentas do mundo? E a maioria delas estão no Nordeste. Eu me lembro que no Nordeste a gente se preocupava, e não se preocupava tanto, porque os coronéis regiam politicamente o sistema político, jurídico, administrativo. Eles tinham uma certa ordem, mas tinha ordem que, a partir de um determinado momento, iam ao exagero, né? Aquela da punição imediata, aquela coisa de colocar ordem, e nós conseguimos vencer isso, e eu fui um dos parâmetros que encerrou essa política do coronelismo. Mas, mesmo no caos, existia alguma ordem. E porque, a partir desse momento que nós profissionalizamos a Polícia Civil, aquela polícia que estava ali para assessorar o judiciário, para enquadrar a criminalidade que adotava tinha atos de desrespeito ao judiciário, matava policiais dentro das delegacias, aquele que não cumprisse o que era determinado pelo coronel, ele simplesmente passava a não ser uma pessoa grata ao sistema. Então, nós rompemos com isso e, de uma certa forma, procuramos punir todos os policiais que tinham atitudes criminosas na polícia. Assim como eu fiz no sistema penitenciário, meu estado tinha 500 agentes penitenciários, eu fiz 600 inquéritos administrativos para regular aqueles que realmente usavam em atitudes pessoais aquela reintegração social ou a gestão do sistema penitenciário ao bel prazer, sem ordem, sem lei, sem você ter uma estrutura, digamos assim, de procedimentos que levassem à recuperação, ou até mesmo à punição de forma exemplar do sistema, das pessoas que estavam presas. Então, esse sistema que nós falamos, esses sistemas que nós conhecemos, aquele que nós, de uma certa forma, executamos, depois de algum tempo, meu estado tinha 1000 vagas no sistema penitenciário, tinha 2.000 presos, eu resolvi tentar, através do Ministério da Justiça, buscar aquilo que seria o ideal para o sistema penitenciário do meu estado. Construir 1.500 vagas em prisões que sobrariam vagas e que estaria dentro daquilo que nós chamamos de uma sociedade humanamente, digamos assim, com os respeitos mínimos aos direitos humanos dentro do sistema penal. E, ao sair, deixar o sistema, voltar para a advocacia, a cada ano que passa, eu vou percebendo os meus erros. Se lá eu tivesse construído 10.000 vagas, a polícia e o judiciário colocariam 20.000 presos, 30.000 presos. Então, talvez não só a construção de vagas seja o grande problema do sistema penitenciário. Reformar e fazer uma nova lei penal era uma grande ideia e um grande idealismo que nós tínhamos. Participar do processo de seleção de condutas e modernizar o Código Penal era um grande sonho. E, ao término do trabalho, vieram aqueles que o Dotti, enquanto fazia parte da comissão, dizia: os anarquistas penais falarão muito mal dessa proposta de reforma. Mas eu nunca esperei, por exemplo, que os senadores adotassem determinadas condutas, e aí nós tivemos um grande azar. O processo legislativo se iniciou basicamente num ano eleitoral, onde as pessoas, os políticos, eles trabalham na imagem pública. Ele tem um compromisso com a reeleição.
O compromisso com o povo ficou um pouco para trás. E aí eu me recordo do que eu aprendi um pouco com os portugueses sobre seleção penal, que nenhum professor de direito penal nunca me explicou isso, doutor César Bardonel, de como se formavam as leis. E aí, estudando lá o processo de seleção, nós passamos a estudar o Darwin, Charles Darwin. Que tudo que nós vivemos na nossa sociedade é fruto de uma seleção. E aí começamos a estudar a seleção legislativa, a seleção penal, a seleção pela polícia, a seleção pelo Ministério Público, a seleção pelo Judiciário, porque, em última forma, é quem faz com que aquela seleção se efetive. E qual a seleção do nosso legislativo? Nós temos uma tradição no Brasil de que as leis penais, ela sempre vêm por iniciativa do Executivo. E aí nós tivemos um grande código, em 1940, que foi o do Getúlio Vargas, com Hungria, e Getúlio ditador, mas trouxe para nós um grande Código Penal. Como nós iríamos reformar o Código de Hungria? Como nós iríamos dizer que o 171 não seria mais estelionato? Como nós iríamos dizer que o 155 não seria mais o furto, se nossa comunidade carcerária conhece isso a fundo? A fundo. Ontem me passaram um vídeo onde o sujeito dizia, mas muito engraçado, porque agora a conduta penal virou coisas engraçadas, porque os programas de televisão nos faziam chorar, agora está começando a nos fazer rir. O sujeito ele dizia que era ladrão. Eu sou ladrão, e o sujeito perguntava, e quantos roubos, furtos o senhor cometeu? Ele, mais ou menos, uns 148. Mas você sabe, o último eu furtei 3 computadores, 2 notebooks, e o senhor fez o quê com isso? Eu troquei por 30 pedinhas de crack, R$10. Aí, claro que isso é um produto insignificante. A droga virou moeda. O crack no Brasil, nós conseguimos, o nosso poder legislativo, executivo, judiciário, conseguiram estabelecer aquilo que nós não tínhamos no Brasil. A droga ainda não era moeda de troca. Até apareceu o crack, que nós voltamos lá à idade primária, onde aquele material agora significa dinheiro. Onde você tendo R$20 de crack, você consegue fazer 200. E é uma moeda rentável. E dentro desse processo, nós começamos a enxergar o que nós estamos fazendo com o sistema penitenciário brasileiro. O que o legislador está conseguindo fazer com o processo, digamos, de execução e o processo penal brasileiro, o processo de seleção do processo penal brasileiro, porque não adianta eu como criminalista, como advogado de grandes causas, assim, de repercussão, parece que minha mulher sempre dizia que advogado criminal, ele não quer ser rico, ele quer ser famoso. E é verdade, criminalista adora uma causa, digamos assim, de repercussão. Então, e o criminalista é aquele cara que não se preocupa se vão falar bem ou mal dele. O compromisso que ele tem, e aí nós aprendemos na faculdade, é com o cliente. Lá, vendo Rui Barbosa, Tobias Barreto, nós queremos ser bons advogados criminalistas. E eu dizia sempre à minha esposa, que quando a gente tem uma relação com o cliente, a partir dali não tem mais nada na frente, nem mulher, nem filho, a não ser a moral do advogado. E dentro desse procedimento, digamos assim, eu fui convocado pelo consulado italiano no Nordeste a acompanhar um processo de apreensão de drogas.
apreenderam um barco italiano na véspera do Natal, no meu estado, onde foram apreendidas 300 quilos de cocaína da melhor qualidade. Coisa de cavalo macho. Eu não vejo muito as apreensões em São Paulo, isso é coisa para a elite europeia. E aí, depois de 4 meses, o juiz perguntou a mim, estamos prontos para julgar, Cacho? Você não pediu a liberdade, você não entrou no habeas corpus, você só se preocupa em questionar as provas, mas não questionar, você está trazendo um conjunto de provas que está na hora de ser analisada. De calma, falta a principal. Falta a razão pela qual ele naufragou o barco na costa do meu estado. E aí veio a prova do GPS, e eu consegui provar que com a prova do GPS, com o fato dele ter naufragado na praia do meu estado, ele produziu uma conduta típica, digamos assim, que se adequa ao artigo 15 do Código Penal, a desistência voluntária. E eu não sei por que todo mundo riu dessa sentença e ri até hoje, mas aí eu fiz a provocação para dizer o seguinte a vocês. Eu advoguei 1000 processos na Defensoria Pública por tráfico. E a lei era perfeita. E aí os maiores juristas do Brasil se reuniram em 2006, trouxeram uma coisa maravilhosa. Eles fizeram uma política de desencarcerização do viciado, quando deveria, na verdade, ter permitido o consumo da maconha. Aí todo mundo me diz, claro, os delegados, os promotores, os grandes juristas, me dizem que liberar droga no Brasil é uma coisa absurda, e o meu relator do Código Penal, quando nós, com uma defensora pública de São Paulo, defendemos na comissão da reforma do Código Penal a liberação da maconha, disseram que aquilo era um absurdo, e que já que vai liberar a maconha, vamos liberar o crack, a heroína, a cocaína, e conseguiram destruir aquilo que seria uma política criminal moderna, uma política criminal que está dando certo no Uruguai e em alguns países do mundo. Mas, conversando com promotores e juristas, nós conseguimos chegar a uma conclusão nesse processo de seleção. E aí vem minha preocupação com o legislativo, com os senadores, com os deputados e com os formuladores do direito penal e de execuções penais. Nós tínhamos, e aí o diretor do DEPEN se ausentou, e ele poderia também confirmar comigo, cerca de 30 a 40 mil presos em 2006, antes dessa lei maravilhosa, criada por esse sistema de soluções de leis no Brasil. Nós tínhamos de 30 a 40 mil presos no sistema penitenciário por drogas ou, de alguma forma, envolvido na criminalidade pela droga. Depois dessa lei, que disse, olha, se você for pego com uma quantidade de maconha ou de droga, você é usuário, você vai cumprir penas alternativas, vai para o juizado. Só que esqueceram de avisar os juízes e os promotores que aquilo era uma medida que poderia reduzir o dano da droga na vida das pessoas, reduzir os problemas que criavam o consumidor de drogas numa família. Aquilo é um problema quase sem solução. Mas aí os inteligentes e maravilhosos operadores do direito no Brasil conseguiram fazer com que todo usuário, a partir dessa lei, fossem traficantes. Eles endureceram a lei. Eles fizeram o sistema penitenciário, através de um processo legislativo que viria a dar, e chamaram a seleção desse processo legislativo, os maiores juristas do Brasil, principalmente os de São Paulo, juristas da USP, dos institutos que estudam a conduta humana do tráfico,
esquecendo de uma coisa: nós estávamos influenciados pela política criminal americana, onde o Bush, o Clinton e todos os presidentes daí para cá conseguiram se reeleger, endurecendo as penas nos Estados Unidos. E o processo legislativo americano de crescimento de população prisional, ele veio para satisfazer a questão política. Ele veio para reeleger presidentes. E os Estados Unidos chegou a 2, quase 3 milhões de presos. E gasta 1 trilhão de dólares por ano. E o nosso presidente depende que nós gastamos 1 bilhão por mês. Nada. Só a saúde custeia. O que ela custeia com isso, ela se o sistema penitenciário resolvesse o dano para a sociedade, estaria justificado com o gasto de 100 milhões por mês. Estaria justificado. Mas como a gente vai justificar um processo legislativo que cria uma lei que consegue, de 40 mil presos, transformar em 2013, e aí o censo não quer reconhecer, o Ministério da Justiça e o governo brasileiro não querem reconhecer, que nós produzimos a maior criminalidade do país, aquela que nós não podemos ter controle. Nós temos hoje, e o diretor do DEPEN me dizia, 140 mil presos por condenações de tráfico. Não, doutor. Nós temos 350 mil pessoas no sistema envolvida, de alguma forma, com esse tráfico, criado por uma lei e por uma política criminal, que eu vou dar um resultado para vocês. Endureceram a pena, quiseram transformar o viciado no tratamento, digamos assim, mais digno, mais uma solução, uma boa solução, que não seria mandá-lo à cadeia, mas eles transformaram nossos juízes, que pensam no bem do nosso país, nossos delegados, a nossa imprensa e a sociedade, que dizem 92% vamos baixar, vamos reduzir a maioridade penal. E esse processo nos trouxe, nos últimos 6 anos, mais de 1.200.000 jovens para os presídios. Deram alimentação e apagaram o fogo com querosene. E nessa produção, nós conseguimos multiplicar por 10 o consumo no Brasil. Nós conseguimos fazer com que o crack fosse uma moeda corrente no Brasil, no menor interior do meu estado, onde políticos já se envolvem com esse investimento maravilhoso que você coloca 1.000 e tira 10. Mas é muito rápido o retorno. Tráfico e droga não é mais um problema de saúde pública, porque os políticos brasileiros não se preocupam com a saúde pública. É caso social, é caso de segurança pública, é caso que precisa ser chamado à inteligência da operação, da redução de danos, aquilo que a imprensa policial tanto abomina, e que a sociedade acompanha, porque a cabeça da sociedade está naquilo que nós pensamos. Quem escreveu a Bíblia não estava pensando numa sociedade do bem e de contar uma grande história. Eles contaram a grande história de um tribunal penal, onde nossas condutas serão punidas, onde as penas foram aplicadas imediatamente, e que a mulher, essa grande inteligência que o Dulce tanto fala, a mulher foi usada como exemplo daquilo que o homem não queria fazer, e que ela puxou essa humanidade para ser mais tarde julgados por um tribunal que é penal. Nesse modelo religioso, nós não estamos aqui para um julgamento digamos assim, não se pensou, isso pensaram há 10.000 anos atrás, que nós teríamos um grande tribunal penal
que nós estamos em plena execução criminal com nossas vidas na terra, que nós recebemos penas de viver nesse paraíso que nós vivemos e que estamos destruindo num sistema onde ele é penal. Então precisa, por isso que todo jovem advogado, todo jovem estudante de direito, ele é apaixonado pelo direito penal, porque ele entende o direito penal. E ouvindo aqui o doutor César Barros Leal, na hora que ele falava do monitoramento eletrônico, eu quero dizer, doutor César, que eu temia muito, doutor Dulce, o monitoramento eletrônico. Eu temia porque, assim, qual a solução de carregar aquele trambolho na mão ou no braço? E o doutor César Barros Leal trouxe um design maravilhoso. No meu tempo, fazer tatuagem era a coisa mais horrível do mundo. Fazia, menino, não faça, não coloque tatuagem, você nunca vai ser soldado de polícia, nem vai passar no exército, porque quem faz isso é criminoso. Todo mundo coloca tatuagem hoje. Quando alguém na minha família coloca uma tatuagem, é um show, todo mundo acha lindo, maravilhoso. Eu vinha vendo uma revista de uma modelo, mas é maravilhoso, eu estou até com inveja de não ter colocado antes. E aí, gente, a esposa de um amigo meu, que é política, não posso nem dizer qual é o estado, veja como a ideia floresce na sociedade, como nós somos um grande tribunal penal e nós estamos em plena execução penal. A esposa de um amigo meu ligou para ele não atendia. Depois de 3 horas, ela voltou a ligar e ele passou a atender. Aí disse, querido, você estava onde hoje? Entre 11 e 1 hora da tarde. Hora de almoço, do ser humano relaxar, né, doutor Dulce? E aí ele disse, eu estava cuidando de negócio. Você veja como a mulher não acredita tanto no homem, como ela é incrédula. Ela é mais ou menos como aqueles que trabalham no sistema penitenciário. Ela disse, mas querido, eu olhei aqui naquele programinha do meu iPhone, porque quando eu credenciei seu telefone, eu coloquei minha senha. E aí eu queria saber onde você estava. E aqui no Google Maps, está dizendo que você estava num motel, sei lá, Exotic, não sei o quê, um dos hotéis mais famosos do estado dele. Aí ele disse, mas como você conseguiu isso? Não, porque por acaso eu tinha registrado e eu precisava falar com você urgente. Você veja como é premente os assuntos femininos e você não pode fugir. E ela identificou o cara. E aí, encontrou-se com os amigos dele políticos, ele desesperado, o que é que eu faço? Eu preciso ter uma ideia. Preciso ter uma ideia. Aí os colegas dele disse, deputado, você sabe que nossa vida de político não é uma vida fácil. Nós temos que parecer o tempo todo honesto e nós temos que parecer o tempo todo defensores do povo. Mas nós temos que nos eleger, concorda? A sociedade pode não estar preocupada com a minha eleição, mas sua mulher está. Vamos arranjar uma solução. Aí pensaram. Está lembrado aquele saco que você recebe para a eleição? A eleição é daqui a 1 ano. E você tem que ajudar seus eleitores. Você ia receber esse saco com aquela doação ilegal lá no seu local de trabalho? Ele disse, não. E dá para fazer no shopping? Não, porque filma. E a gente faz o quê? Claro que você marcou um encontro no único local onde você não é monitorado. Claro que ele não sabia quem era a mulher do cara, né? E aí, gente, o camarada conseguiu justificar finalmente para a esposa dele, que é um caso assim indefensável, né? Você vê, o cara é meio criminalista, ele tem que arranjar. Quem prova tem que ter os instrumentos para provar e não pode ser contra-argumentado. E aí a nossa querida esposa teve que aceitar
porque ela precisava também daquela doação, porque estavam com viagem marcada para a Europa. E vai viajar para a Europa como? Se o cara recebe 25 conto por mês. Que tipo de viagem vai fazer? E aí eu dizia a um amigo meu, que é senador, o senador Pedro Táxi, e que foi um grande idealizador da reforma lá na indicação, que é um dos melhores senadores atualmente no Congresso Nacional, ele dizia: Cacho, por que aquele outro senador, que era um defensor das coisas, das boas práticas, e que processava todo mundo, teve que se unir a um camarada como Cachoeira? Primeiro que ele tem pessoas, você chega no presídio, está lá em cima, na entrada. O crime não é crime. Não é nada, mas não é crime. Aquilo é só o Estado querendo lhe punir. Uma grande perseguição. Mas o problema do político no Brasil, e o problema da corrupção, não está simplesmente no político. Está na reeleição, que é uma prática abominável, e que todo mundo sabe que é ali onde o político é obrigado a aceitar certas práticas. Crime não é crime, e esse pensamento de que crime não é crime faz com que a sociedade entenda mais de direito penal e criminal e de conduta e de redução de danos do que qualquer jurista, do que qualquer político. Então nós precisamos identificar. Nós estamos com a lei de reforma penitenciária, de execuções criminais, que vai agora, foi formulado os grandes pensamentos, e eu acho que atualizaram muito. O meu cliente alemão, eu tenho um cliente alemão que cometeu um estelionato na Alemanha e veio embora para o Brasil, contra a empresa dele, em comissões, e veio embora para o Brasil. E na Alemanha eu descobri que a legislação, se você cometeu estelionato contra a empresa que você trabalha, você toma 10 anos de pena. E aí eu disse, mas vamos, o relator do processo, no Supremo de extradição, eu fui falar com ele: doutor, o senhor precisa julgar isso rápido. E fui conversar com o meu cliente. Eu pedi rapidez, ele disse: calma, doutor, o senhor vai para onde que é essa pressa? O senhor sabia que cada dia que eu fico no Brasil, eu reduzo 3 dias da minha pena? Por quê? Porque seu sistema penitenciário é caótico, seu sistema penitenciário é desumano. Então, os países civilizados entendem que cada dia que eu passo aqui, eu reduzo 3 dias na minha pena. Depois de 1 ano e meio, ele disse: eu quero ir embora, e o Supremo não julga, não marca pauta. Eu digo que você vai ficar mais uns 3 anos aqui, vai ficar com crédito na Alemanha, porque nós resolvemos julgar o mensalão, e você não vai ser julgado tão cedo. Ele disse: ai meu Deus, se eu pensasse nisso, eu tinha ido embora. Agora o problema é julgar o sujeito. Então é o seguinte, e aí quando me perguntaram: Castro, você vai fazer palestra sobre o quê? Pá, se for para falar sobre o Código Penal, a Lei de Execuções Criminais, nós já resolvemos o problema. Ele aqui, os nossos juristas, muito bem encaminhados, eles já dizem aqui que se você cumprir uma pena mais dura do que aquela que é estabelecida pelo juiz, você tem direito à redução para cada dia, reduz 2, ou reduz 3, 2 ou 3. E nós começamos a pensar como na criminologia moderna. Então, a efetividade do cumprimento do comando judicial, efetividade, sem abusos, sem exageros, aquilo, mas só que eu pergunto aos senhores. E aí eu tenho perguntado a meus clientes e tenho perguntado à comunidade penalizada: o que a sua punição fez com você? Mudou esse ser humano que está dentro de você? Você vai ser um novo camarada? Ele disse: vou, doutor. Eu disse: mas como, rapaz? Isso eu vou dar um exemplo também de um cliente meu que pratica o crime do colarinho branco. E eu perguntava assim: mas rapaz, a cadeia é ruim demais. Ele disse: enquanto tiver entre a cadeia e a minha liberdade, bons advogados, enquanto tiver entre a cadeia e a liberdade, policiais que aceitam os bons argumentos, enquanto tiver delegados
que pensa que concluir o inquérito e investigar sem ter os fundamentos da investigação, enquanto houver promotores selecionadores sem fundamento jurídico que dizem que a conduta foi essa sendo aquela, enquanto tiver juízes que aceitem, digamos assim, ou não tenham como analisar determinadas condutas, enquanto tiver um tribunal que julga e flexibiliza provas, eu não vou me preocupar, doutor, com isso. E aí, assim, não é falando mal do judiciário, nem falando mal dos advogados, é que o Brasil conseguiu aquilo que nenhum país do mundo conseguiu. O brasileiro não confia na sua lei penal, embora saiba que nós vivemos. E aí o Sérgio Habib não está aqui hoje, dizia que o oficial de justiça era o Anjo Gabriel, o primeiro e mais importante oficial de justiça, né, doutor Dulce? Ele fazia aquela referência. Mas nós precisamos ter em mente que o nosso poder legislativo, através daquilo que o povo concedeu a ele, ele vai pegar essa proposta de lei, de mudança da LEP, que aqui comete um erro muito grande, o redator, que disse que isso aqui não é um código penitenciário. Eu não sei o que o camarada pensa num código. Eu só digo uma coisa aos senhores. Há 500 anos atrás, nós éramos mais evoluídos do que hoje, doutor César. As mulheres entendem mais de monitoramento eletrônico do que a Polícia Civil e a Polícia Federal. Eu tenho alguns processos que estão em andamento e eu pergunto ao delegado da Polícia Federal, quem analisou essa comunicação, essa gravação? Ele diz, os técnicos. Eu disse, o senhor pode me dar um curso, um diploma de algum curso de interpretação de texto, pelo menos, quanto mais de conversa? Não, mas o caminho adotado é esse. E não quer que a gente anule o processo penal. E o processo penal brasileiro, toda reforma sai pior, pode ficar pior sempre. A reforma da lei de tráfico aumentou a demanda e o interesse pelo tráfico, porque todo mundo que fuma maconha no país, se eu for apreendido, se aqui nesse auditório forem a polícia chegar e encontrar 10 quilos de cocaína, todos nós seremos traficantes por essa política criminal. Porque não se perquire mais autoria, só se vê materialidade na reforma e na política criminal. E aí o delegado mais duro do meu estado, que hoje é secretário de Justiça, me dizia, a semana passada, eu dizendo a ele, vocês viram o que vocês conseguiram. Vocês conseguiram perder o controle e com essas prisões excessivas, com essa política criminal dura, contra os viciados, e todo viciado é traficante. Não tem jeito. Não tem jeito, porque a família, na hora que sente que o sujeito está comprando droga, os pais fecham, as torneiras da família fecham. E não tem jeito. O governo, os governos europeus entenderam que o traficante viciado não é o traficante financeiro. Aumentaram a pena, mas esqueceram de baixar a pena para o traficante viciado. Essa tolice de baixar a maioridade penal, ao invés de reformar o Estatuto da Criança e do Adolescente e colocar a pena para a reincidência, para os crimes hediondos, um cumprimento mais longo, com presídios específicos, entregue à iniciativa privada ou entregue ao sistema religioso do nosso país ou entidades que tenham credibilidade. Não é essa das ONGs que enriquece e desvia dinheiro público no nosso país de forma institucionalizada. Nós precisamos pensar numa solução, e a solução está na redução de danos.
Eu, sempre que me falam, Cacho, quem é o seu ídolo político? E eu digo mais, eu digo sempre, faço referência, já encerrando, dizendo que o Mujica foi o maior líder político dos últimos anos na América. Porque esse homem enxergou que o país dele estava sendo invadido pelo lixo da cocaína que é mandado para o Japão, para os Estados Unidos, para a Europa, que encontraram uma solução financeira para aquele que é o maior investimento do mundo e o melhor, que é o tráfico. E aquilo contra o qual nós não podemos lutar. E que a reforma da LEP, e que a reforma do Código Penal no país, e os senadores, esses que vão analisar a LEP, retiraram pelo menos o debate da liberação da maconha. E acabaram com as plantações de maconha do Nordeste. Os meninos estão tendo que comprar maconha. No Paraguai, uma maconha sintética. Umas coisas ruins, horrível, porque aquela maconha que plantavam lá no São Francisco, ali naquelas ilhotas, ela era de boa qualidade. E aí, pessoal, não se esqueçam, os senhores vão sair daqui entendendo que nós vamos passar por um processo legislativo. E doutor César Barros Leal, tirando aquela ideia da efetividade, doutor Humberto, já encerrando, eu quero dizer uma coisa para os senhores. Pode ficar pior. Toda essa lógica aqui, social, a lógica do direito penitenciário mundial, aquela que você estando preso numa prisão excessiva, abusiva, com condutas desumanas, você vai reduzir sua pena, sim. E ainda não criaram, e me surpreendeu, que eu ainda fui questionado, Cacho, por que você não foi lá brigar para fazer parte da reforma da LEP? Você entende muito mais dessa coisa de execução criminal do que de direito penal, porque você estudou muito criminologia e direito penal. Todo mundo é cientista penal. Só que as pessoas esquecem de uma coisa, que nós temos um problema que nós não podemos solucionar. Como é que a gente vai caminhar nesse processo? Reduzir os danos. Como é que a gente vai parar o Brasil do crack, que enlouquece as pessoas, que não tem salvação e que não tem solução? Então nós precisamos reduzir os danos, soluções que estão aqui da efetividade. Como é que a gente vai ter efetividade só na palavra? Se não tem prisões semiabertas, e nós dizemos aqui que o regime é semiaberto e manda o cara para casa, monitoramento eletrônico. Nossas esposas sabem mais do que a gente, são especialistas. Ninguém consegue mais trair com calma nesse país. E dizer aos senhores, eu quero agradecer imensamente por não ter feito um roteiro daquilo que é o caos no sistema penitenciário. Falar de seleção penal pelo Poder Legislativo talvez seja a grande causa. Os senadores acompanham e acompanhavam as ideias do que viriam no Código Penal. Falávamos hoje, com uma semana tinha um anteprojeto daquilo que nós falávamos como solução penal. E um deputado no meu estado, que é um grande deputado, uma grande liderança nacional, ele usa como paradigma a redução da maioridade. Eu disse, amigo, arranje um discurso penal mais específico. Você quer ajudar a sociedade? Ele disse, eu quero. Então pense numa coisa. Daí a 3 meses ele voltou agora e disse, Cacho, vou resolver o problema. Se se dá dinheiro nesse país para a família do preso, se se dá dinheiro nesse país para o preso, se se gasta com o preso, ninguém nunca pensou em indenizar o Estado, manter um sistema onde o preso ou a vítima vai ser indenizada, mas precisamos criar no sistema de saúde, e aí é mais custo, uma assistência social e uma bolsa para aquelas vítimas. Nossa, que ideia maravilhosa! Finalmente, um político que pensa na solução. O nome disso é redução de danos. Nós nunca vamos medir uma sociedade e solucionar os problemas numa sociedade que foi construída religiosamente para ser
um tribunal penal.